Amém. Graça e paz a todos vocês. Muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós que estamos aqui, de vocês que estão aí participando conosco. É um prazer, é um privilégio louvarmos juntos a esse Deus. Hoje nós estamos dando continuidade à série de pregações que já iniciamos, sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos falar de 3 parábolas de uma vez. Mas são 3 parábolas que falam basicamente a mesma coisa. Elas estão agrupadas em um único capítulo, que está lá em Lucas, capítulo 15. Então, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, encontram-se 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda de prata. E a parábola do filho pródigo, que pode também ser o filho perdido, filho que se perdeu. Então são 3 parábolas que Jesus está falando para aquelas pessoas que estavam ao redor deles. No início do texto ele fala que os publicanos e os pecadores é quem se aproximaram dele para o ouvir. E ali também estavam os fariseus e os escribas, que estavam ali para muitas vezes, na maioria das vezes, criticar o que Jesus fazia. Então vamos a elas. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 24. Diz assim o texto: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este reúne pecadores e come com eles. Aí a primeira parábola, a ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola então agora da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A parábola ela continua, mas nós vamos parar aqui porque nós vamos tratar apenas dessa parte da parábola. Nós não vamos falar do filho mais velho, da sua atitude. Então nós vamos parar aqui no versículo 24 para a nossa reflexão desta manhã. E o título que nós demos para essa mensagem é A Alegria de Deus na Recuperação do Perdido. A alegria de Deus na recuperação do perdido. C.S. Lewis, ele diz assim, que no céu a alegria é assunto sério. As três parábolas, elas, como eu disse no início, elas estão agrupadas em um único capítulo, né, e tratam basicamente do mesmo assunto, ou seja, algo que estava perdido e que foi achado. E após ter sido achado, houve regozijo, houve júbilo, houve alegria. E as três coisas que foram perdidas, então, para relembrar, foi a ovelha, a dracma, ou a moeda, e o filho mais novo. E esses três personagens, digamos assim, representam nós, os pecadores. E o pastor, no caso da ovelha, a mulher, no caso da dracma, e o pai, no caso do filho, representam a figura de Deus. E as três parábolas, então, ressaltam o júbilo, né, a alegria, o regozijo da parte de Deus por conta do pecador que estava perdido e foi encontrado. Portanto, esse é o esboço bem básico dessas três parábolas. E por aqui nós podemos tirar o principal ensinamento que Jesus estava querendo mostrar aos publicanos e aos pecadores que o estavam ouvindo. Que o amor de Deus por nós é tão grande que ou Ele vai atrás de nós quando nós nos perdemos, ou Ele está sempre nos esperando de braços abertos quando tomamos alguma decisão errada nas nossas vidas e nos arrependemos e desejamos voltar aos seus braços. Então, antes de começar a contar essas três parábolas, Lucas, ou seja, o autor deste evangelho, relata sobre o grupo de pessoas que estavam ali ouvindo, se aproximando de Jesus para ouvir as suas histórias. Esse grupo de pessoas, ele fala que eram os publicanos e os pecadores. Para a gente entender melhor o que eram os publicanos eram conhecidos como cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano, né? E portanto eles eram tidos como pessoas, digamos assim, personas não gratas, ou seja, pessoas não agradáveis, não queridas. Eles praticavam então muitas extorsões também, muitos impostos que eles cobravam eram impostos abusivos, até mesmo ilegal. E os pecadores eram pessoas imorais, né? Ou seja, aqueles que faziam coisas que, segundo os religiosos, e aí religiosos são os escribas e os fariseus que estavam ali criticando, segundo esses religiosos, os pecadores eram aqueles que não cumpriam a lei, né? Então, portanto, nós vemos aqui dois grupos de pessoas que eram excluídas pelos religiosos ali da época. E esses religiosos eram exatamente, como eu falei, os fariseus e os escribas, e eles ficavam ali criticando, de plantão, né, criticando Jesus. Por quê? Porque Jesus acolhia os pecadores, acolhia os publicanos. Aliás, Jesus não só acolhia essas pessoas, mas Jesus comia com essas pessoas. E isso era uma afronta para aqueles rabinos que jamais fariam qualquer tipo de associação ou teriam qualquer tipo de relacionamento com aqueles considerados excluídos. Mas Jesus não deixou que essa censura farisaica interferisse em seu ministério. Afinal, ele veio justamente para os pecadores, né? E eram esses pecadores que haviam se aproximado dele para o ouvirem. Então, eles se aproximavam de Jesus por quê? Porque Jesus os amava, Jesus os acolhia, Jesus os recebia. E ao contrário dos fariseus e dos escribas que odiavam eles e se mantinham distante deles. Vocês lembram daquela parábola bem conhecida do fariseu e do publicano? Quando eles entram lá no templo para orar
né? E o publicano, né, o fariseu, desculpa, de uma forma muito orgulhosa, bate no peito e fala assim: ó Deus, obrigado porque eu não sou como esse publicano, aponta para o publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho, né? Eu não sou pecador como ele, ou seja, uma atitude de uma pessoa muito arrogante, muito orgulhosa, enquanto que o publicano reconhecia a sua situação, e ele simplesmente de cabeça baixa, nem sequer levantava para olhar para o alto, ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador, ou seja, ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Ou seja, os fariseus, eles tinham conhecimento da lei, sim, né? E eles procuravam cumprir a lei, achando que era esse cumprimento, era essa atitude que os levaria para o céu, mas eles não tinham amor pelas almas, né? E o ensino de Jesus foi pautado em cima do quê? Do amor ao próximo. Então é importante entender esse contexto em que Lucas está iniciando o texto, essas parábolas, né? Porque ele escreve, porque Lucas escreve para esse público, né, ouvinte de Jesus, essa murmuração, para que nós possamos compreender daí os ensinamentos melhor das próximas 3 parábolas que o texto nos fala no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então, quando Jesus ele começa a contar essas 3 parábolas, né, que contém diversas semelhanças entre elas, ele está deixando claro que existe uma mensagem de salvação, que Deus acolhe e perdoa os pecadores arrependidos. Isso mostra que não se trata do que a pessoa é, ou seja, se é publicano, se é pecador, se é fariseu, se é escriba, não tem problema nenhum. Isso não vem ao caso, porque ele ama a todos, ele veio a todos, ele morreu por todos, e ele se alegra com a salvação de todos. Né? Uma outra situação interessante que nós podemos observar é que essas 3 parábolas, elas nos mostram a salvação por 2 aspectos. Um aspecto é o aspecto de Deus, e outro aspecto é o aspecto do ser humano, do homem. No caso da ovelha e da moeda perdida, é Deus, ou seja, o papel do pastor e da mulher, que representa Deus, é que vai atrás daquele que se perdeu. Já na parábola do filho pródigo, é o próprio ser humano, ou seja, o próprio filho que precisou tomar uma iniciativa de se arrepender e ir atrás de Deus, ou voltar para Deus. Então nós poderíamos até aqui promover uma discussão teológica sobre esse assunto, né? Para saber quem que estimulou o coração daquele filho a se arrepender, a tomar a sua atitude de voltar para Deus. Né? Se foi uma iniciativa dele, sozinho, ou se foi pautado no próprio Deus, ou pelo Espírito Santo, que o incomodou e decidiu ele se arrepender. Bom, mas essa é uma discussão que vai longe e não vem ao caso para nós. Como presbiterianos que somos, nós iremos ficar com a segunda opção, ou seja, a atitude dele foi baseada porque Deus o incomodou e o tocou no seu coração. Então, para nós termos uma melhor compreensão desses 2 aspectos que Jesus nos mostra nessas 3 parábolas em relação à salvação do ser humano, nós precisamos levar em conta 2 coisas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então vamos a elas. A primeira parábola da ovelha perdida. A grosso modo, a parábola fala que Jesus, o pastor, tinha 100 ovelhas, né? E uma se perdeu. 100 ovelhas é um número bom para um pastor, para um rebanho, né? Então o pastor que estava conduzindo esse rebanho todo, ao perceber que uma apenas havia se perdido, ele poderia pensar: bom, uma ovelha só, eu tinha 100, perdi uma, ainda fico com 99, tem bastante ovelha, acho que a gente não vou me preocupar, não vou correr o risco de deixar essas 99 aqui, de repente elas também acontecer alguma coisa, então é melhor eu ficar aqui cuidando dessas 99 e deixar aquela que se perdeu para trás. Uma só não vai me fazer falta. Mas é interessante que, um parênteses, diferente de conduzir um gado, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguém conduzindo gado. Quando eu era criança, eu frequentava um sítio do meu tio lá em Cardoso,
e ele ia de tarde pegar o pasto, né, no pasto pegar o gado, e ele subia num cavalo e ele ia meio que enxotando aquele gado ali por trás, ou seja, ia empurrando aquele gado, conduzindo o gado lá para o curral. E no caso das ovelhas, não é assim, o pastor ele vai à frente das ovelhas, ou seja, as ovelhas literalmente vão atrás, vão sendo conduzidas e vão seguindo o seu pastor, né? Então, mas considerando então o público para quem Jesus estava ali se dirigindo, né? Provavelmente os escribas e os fariseus, né, religiosos e adeptos da lei que eram, eles estavam provavelmente reconhecendo nessa ovelha exatamente quem? Os publicanos e os pecadores, ou seja, eles não conseguiam se enxergar nesse papel. Talvez eles estivessem pensando que essa ovelha que estava perdida, ela se perdeu pelo fato de ser uma ovelha negligente, de ser uma ovelha que não tinha senso de direção, ou ser uma ovelha rebelde, ou então uma ovelha, entre aspas, que não cumpria a lei. E aqui nós podemos entender que qualquer um de nós, pecadores que somos, podemos estar nessa mesma situação, ou seja, perdido e precisando de ajuda. Perdido de Deus, perdido do rebanho, perdido da comunhão, vagueando sem rumo, sem saber para onde ir, expostos aos devoradores de plantão, longe do cuidado do pastor, precisando de um pasto verdejante e que por si só não conseguiremos encontrar esse caminho de volta ao abrigo. E o pastor sabia que todas as ovelhas, todas as 100 ovelhas eram importantes para ele. O fato dele deixar as 99 no deserto não significa que ele foi negligente, né? Não significa que elas seriam menos importantes do que aquela única que se perdeu e por isso ele ia deixar de lado para ir atrás daquela única. Mas significa que aquela única ovelha que se perdeu era tão importante quanto as outras. E com a diferença das outras é que ela estava perdida, enquanto que as 99 estavam ali juntas, né? Estavam a salvo, estavam meio que em comunhão ali umas com as outras. Mas aquela que estava perdida, ela merecia sim um cuidado especial. Ela não ia conseguir retornar por si só. Então o pastor deixa as 99 e vai atrás até encontrá-la. Este é o nosso Deus, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Um Deus que zela pelos seus filhos. Um Deus que se importa com os seus filhos. Um Deus que cuida dos seus filhos. Um Deus que não aceita perder apenas um filho seu sequer. O versículo 5 diz que, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Quando Deus nos encontra, quando esse pastor encontrou a sua ovelha numa situação de desconforto, né, uma situação de desespero, onde às vezes nós poderíamos nos encontrar como ela, ou seja, perdidos, Ele se aproxima de nós, Ele estende a sua mão para nós, Ele nos coloca nos seus braços, nos seus ombros e nos carrega de volta ao conforto do aprisco. E ao retornar com a sua ovelha, o pastor convida os amigos e vizinhos para festejarem com ele, tamanha era a sua alegria por ter encontrado aquela ovelha. Ou seja, Deus não só se alegra, mas Ele tem prazer em nos resgatar quando nós estamos perdidos. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Deus sente tanta alegria em nos resgatar, que Ele mesmo vai ao nosso encontro. Perceba que o pastor, ele não enviou algum servo dele, ele não enviou outra pessoa para ir atrás daquela ovelha perdida. Não, ele mesmo foi atrás e foi ao resgate daquela ovelha perdida. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, que Ele mesmo veio em forma de homem para nos salvar. Deus morreu por mim,
Deus morreu por você. Quando um pecador se arrepende, há muito mais alegria no céu do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E a outra parábola, então, a da dracma perdida. Essa segunda parábola que foi contada por Jesus, ela é muito semelhante à primeira. Aqui nós temos a figura de uma mulher que tinha 10 moedas de prata e perde uma moeda. Estudiosos dizem que o valor dessa moeda que ela perdeu era equivalente a mais ou menos um dia de trabalho. E, portanto, as 10 moedas, elas poderiam representar uma poupança significativa, né? Ou seja, fruto de uma economia de uma mulher pobre. Então, e a perda de uma moeda faria diferença na vida dela. Seria algo significativo para aquela mulher. Um outro significado importante é que a alma, ou seja, o ser humano pecador, está sendo representado nessa parábola por uma moeda de prata. Ou seja, a prata era um metal, e ainda é, um metal significativo de minas nobres, né? É um metal que é desejado. É diferente de um ferro, de um chumbo, né? Isso nos mostra o valor que Jesus está atribuindo a nós, pecadores, né? Mesmo sendo pecadores, ele ainda atribui que era uma moeda de prata, ou seja, algo valioso para ele. No entanto, se essa moeda ela estivesse nas mãos de um homem, ao invés de nas mãos de uma mulher, provavelmente o homem não daria o mesmo valor que a mulher dava. A perda de uma moeda não seria significativa, de forma que não valeria o esforço para procurar. Mas Deus não pensa assim, por isso ele usou a figura da mulher, porque ele valoriza cada pessoa, ele valoriza eu, ele valoriza você. O texto fala que ela teve que acender uma candeia é uma lanterna, como se fosse uma lanterna, para procurar essa moeda. Acontece que as casas orientais, naquela época, eram casas simples e talvez nem tivesse janela, ou se tivesse uma janela, seria uma janela pequena, uma janela que mal entraria uma iluminação que fosse suficiente para ela procurar. Então, a casa também, o texto fala, quando a gente estuda esse texto, a gente sabe que aquelas casas também não tinham chão, como nós temos hoje, um chão de cimento, com acabamento. Eram casas simples, eram chão de terra, eram cheios de pó. Então, aquela dracma perdida naquele chão cheio de pó, no lugar escuro, de fato seria muito difícil da mulher encontrar, né? E uma dracma perdida no pó, então a gente pode fazer uma analogia de uma alma perdida no mundo. Um mundo com tantos atrativos que muitas vezes dificulta uma renúncia que leve a Deus. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela foi em busca da sua moeda de forma incessante, de forma persistente, até encontrar a sua moeda. Nós podemos chegar a essa conclusão porque quando ela encontrou, ela teve tanta alegria em encontrar essa moeda que ela reuniu as amigas e as vizinhas para celebrar com ela o fato dela ter encontrado. E às vezes esses detalhes, eles nos passam desapercebidos quando a gente lê esse texto, né? Como pode uma mulher dar uma festa por ter encontrado uma moeda que seja? Mas mais uma vez, esse é o nosso Deus. Ele não desiste fácil de nós. Ele não olha para os obstáculos, ou seja, a escuridão, o chão de terra, a poeira. Não, mas ele acende uma candeia. E ele vai ao nosso encontro para nos resgatar. E ao encontrar, ele se regozija tanto, de tal modo, que os anjos do céu festejam a conquista dele com muita alegria. E a terceira parábola que Jesus nos propõe é a parábola do filho pródigo. Essa terceira parábola que Jesus conta, ela narra a história de um rapaz que um belo dia resolve sair de casa para curtir a sua vida. Ele vai até o pai, pede a parte dele, da herança que lhe cabe, e isso era uma afronta, né? Pedir uma herança para o pai estando vivo. Né? E ele simplesmente pega o dinheiro dele, pega o dinheiro, a parte dele da herança e
sai de casa. E o tempo passa e esse garoto ele torra todo o dinheiro dele, né, todo o dinheiro que o pai lhe deu. E aí chega um momento que o país começa a passar uma crise e ele não estava conseguindo se sustentar, não tinha mais dinheiro, não tinha emprego, até que algo aconteceu, ele conseguiu ir cuidar de porcos, né? É o que ele achou, é o que ele encontrou. E isso para um judeu era algo muito humilhante, mas ele não tinha alternativa. Até que um belo dia ele resolve se arrepender daquilo que ele tinha feito e decide voltar para o seu pai. O texto fala no verso 17 que então, caindo em si, ou seja, ele percebeu a besteira que ele tinha feito e ele se arrependeu e mudou de ideia sobre si mesmo e sobre a situação que estava vivendo, e ali ele admitiu que ele era um pecador. Interessante nós notarmos que se ele tivesse sido orgulhoso e tivesse deixado que esse orgulho tomasse conta da sua vida, ele não teria condições de se arrepender. E com isso ele apenas teria sentido um pesar, um remorso, e ficaria ali naquela mesma situação caótica em que ele estava. Ele não teria condições de reconhecer a bondade do seu pai. Quantos trabalhadores de meu pai, diz ele, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Mas ele reconheceu que estava perdido e tomou a decisão de retornar à casa do pai. Talvez você esteja em alguma situação semelhante à desse garoto, perdido, sem rumo, desesperado, preocupado com alguma coisa, preocupado com essa situação que estamos vivendo, né, diante dessa pandemia, enfim, alguma coisa que está tirando a sua paz. E o verso 18 diz que o menino falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa foi a atitude que partiu do garoto, partiu do coração daquele garoto. E ele reconheceu o seu estado e então decidiu voltar para o seu pai. Lembra que lá no começo eu falei sobre dois aspectos da salvação, o aspecto de Deus, da parte de Deus, e outro aspecto do ser humano? No caso da ovelha e da moeda, Deus foi ao encontro daquele que estava perdido. Mas aqui nessa parábola, o próprio filho reconhece a sua situação e toma a iniciativa de ir ao encontro de Deus. E sabe qual é a melhor parte dessa história? É que Deus sempre estará de braços abertos, ou melhor, estará de braços escancarados para nos receber. Afinal, Ele é Deus, Ele nos ama, aleluia, isso é maravilhoso. Henry Nouwen diz o seguinte, abre aspas, não há sentimentalismo aqui, nem romantismo, nem um simples conto com um final feliz. O que vejo aqui é Deus, como uma mãe acolhendo de volta no seu ventre aquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Fecha aspas. Que maravilhoso isso. O pai do filho perdido não se importou com o fato dele ter perdido a parte da herança dele, ainda em vida. Ele não se importou com o fato dele ter ido embora de casa. Ele não se importou com o fato dele ter gastado todo o dinheiro. Ele não se importou com o fato dele ter envergonhado a sua família. Enfim, o pai simplesmente o recebeu de braços abertos. E da mesma maneira que houve alegria nas outras parábolas, lá por parte do pastor, quando encontrou a ovelha, e por parte da mulher, quando encontrou a sua dracma, esse pai também se alegrou a ponto de dar uma festa para celebrar
a volta do seu filho que estava perdido. Ele mandou até matar um novilho para fazer uma bela churrascada. Trem bom, hein? Uma outra coisa que nos chama a atenção na atitude do filho foi a mudança de postura diante do pai. Veja, lá no início ele fala assim para o pai: Pai, dá-me a parte da herança. E agora quando ele volta, ele fala: Pai, trata-me como um dos seus empregados. O dá-me soa como uma ordem, uma exigência. O trata-me soa como um pedido, né? Um pedido como se dispondo a ser um servo do próprio Pai. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus está disposto a perdoar quem quer que seja, desde que haja arrependimento. Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, e Ele é grande em amor. O preço do pecado já foi pago lá na cruz. O amor de Deus por nós não depende das nossas ações, não depende das nossas atitudes, porém pelo fato dele ter nos amado primeiro, pelo fato dele ter derramado da sua graça de forma abundante sobre nós, eu devo fazer a minha parte em gratidão àquilo que ele fez. Ou seja, a partir da minha gratidão pelo que ele fez por mim, eu passo a fazer a minha parte. E qual é a minha parte então? A minha parte é me arrepender. Arrepender dos meus pecados e voltar para Deus e servi-lo com amor. Se colocar à disposição dele para servi-lo com amor. Quero concluir dizendo o seguinte: eu não sei em que situação você se encontra hoje. Eu não sei se você está perdido, esperando que Deus vá ao seu encontro, ou se você está perdido e sem a menor vontade de ir ao encontro de Deus. Eu não sei se você, como aquela ovelha, se desgarrou do rebanho, assim como aquela ovelha perdida, e com isso você está longe de Deus, ou longe da comunhão. Talvez alguma desilusão, algum desentendimento, alguma falha humana, ou até mesmo alguma falha institucional, uma falha da igreja, que fez com que você se afastasse. Mas eu vou dizer uma coisa para você: pessoas erram, pessoas falham, pessoas pisam na bola, mas Deus não. Deus não falha, Deus não erra, Deus não pisa na bola. E hoje esse Deus que não falha, Ele está querendo ir ao seu encontro, Ele está querendo ir te resgatar. Hoje Deus está de braços abertos, braços escancarados, esperando que você retorne para Ele, esperando para dar uma festa, junto com os anjos para celebrar a sua volta. O nosso Deus não falha, pessoas sim falham, mas Deus não. Não olhe para o erro dos outros, não tome as suas decisões pautadas em falhas humanas, não olhe para os seus próprios erros. Às vezes são os seus próprios erros mesmos que te fizeram se desgarrar do rebanho e se afastar do Pai. Ou talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a Cristo, não tenha tido essa chance de ter sido encontrado por Ele. Então eu quero te dizer que hoje Ele está te convidando para vir fazer parte desta grande família. Ele está deixando as 99 ovelhas, está indo atrás de você. Sabe por quê? Porque você é muito importante para Deus. Ele te ama incondicionalmente, exatamente do jeito que você é. A única coisa que você precisa fazer é dizer aí, agora, com a sua própria boca: Pai, entre no meu coração e venha me resgatar. A partir de hoje eu quero
andar contigo. O texto nos diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus quer se alegrar pela sua vida. A cena do pai indo ao encontro do filho pródigo nos mostra que o nosso Deus deixou a sua glória no céu e veio até a terra de forma humilde para abraçar os pecadores arrependidos como eu e você, que vão até Ele com fé para receber o completo perdão e a completa reconciliação. Não existe maior amor do que este. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça retornar ao primeiro amor.